Sejam bem-vindos ao Calopsitas Fiore. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas. Aqui no meu ombro eu tenho a Laurinha. Oi, Laurinha, vem aqui, vem falar um oi pro pessoal. Você quer carinho, meu amor? Mas vem aqui no dedo, ó. A Laurinha que voltou pro viveiro depois da temporada de reprodução. Aqui desse lado eu tenho o Apolo. O Apolo tá meio carequinho ainda, vocês devem ter reparado que ele foi papai na última temporada e a fêmea dele ficou um pouco estressada e arrancou um pouco as peninhas da cabeça dele. Mas agora já separei a filhotada toda e daí eles estão soltos aqui e as peninhas estão crescendo novamente. Galera, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo aqui no canal, um assunto que eu gosto muito de falar, que é a respeito de doenças, principalmente doenças relacionadas aí às calopsitas, né, e a aves em geral. Para quem já segue o canal há mais tempo sabe que eu também sou, além de biólogo, sou estudante do curso de medicina veterinária, né, então me interesso muito pelas doenças aí que podem causar problemas para as calopsitas, uma vez que eu sou criador de calopsitas. E hoje eu vou trazer para vocês um relato de caso, tá? O que é um relato de caso? É um caso real de uma pessoa que é seguidora aqui do canal, que me procurou, né, que contou a história da calopsita dela, né, mais para trazer informação, né, porque ela fez acompanhamento com o veterinário, fez os exames necessários, né? Infelizmente o diagnóstico não foi muito positivo, mas é um problema que tem aumentado cada vez mais nas calopsitas. E nesse vídeo, gente, mais importante que trazer o caso dela é tentar passar um pouco do meu conhecimento para você evitar esse problema da sua calopsita. Eu tô falando da gota úrica, tá? Para quem nunca ouviu falar, é uma inflamação que pode ocorrer nas articulações do animal. E muitas vezes o animal pode, de tanta dor, ficar até sem se locomover, sem andar, né? Talvez eu já recebi vários casos assim, de calopsitas que perderam os movimentos das pernas. Criadores mais experientes sabem que isso pode acontecer devido à carência de cálcio, né? O que a gente chama muitas vezes de hipocalcemia, né? Mas e quando a calopsita é um macho? Né? Ou nem sempre, às vezes a calopsita tem uma excelente dieta, não se reproduz e isso também pode acontecer. E daí a gente tem uma suspeita aí que pode ser outro problema, como por exemplo a gota úrica. Se você está gostando desse assunto, gente, ajuda o canal aí, deixa um like aí que eu vou trazer muito conhecimento ainda ao longo desse vídeo, tá? Confere também se você é inscrito no canal, é porque toda semana tem vídeo novo aí sobre as calopsitas. Então vamos lá, gente. Vou começar agora a trazer o relato de caso, tá? O nome da calopsita, eu tô com minha colinha aqui para não trazer nenhuma informação errada, tá? O nome da calopsita é Pim Pim, ela tem 7 anos e a tutora dela é a Maxiela. Ela na verdade foi uma calopsita que foi até então resgatada, né? Ela chegou já com uma certa idade para essa tutora, eu não me recordo agora se foi com 5 ou 6 anos, né? Mas fato é que durante o período que essa calopsita esteve com ela foi muito bem tratada. Ela teve uma alimentação à base de ração paletizada, principalmente ração. Ela teve ali uma boa gaiola, boas condições de higiene e mesmo assim ela desenvolveu esse problema da gota úrica. E o que causa a gota úrica, tá, gente? Essa inflamação na articulação. A gota úrica já é um sintoma, na verdade é uma consequência de falência renal. A ave primeiro desenvolve um problema renal. O rim ele é responsável por eliminar substâncias tóxicas do organismo, né? Como por exemplo ácido úrico, ureia, né? Em alguns casos amônia, tá? E se esses compostos nitrogenados eles não são eliminados do corpo, eles começam a sobrar no organismo e são altamente tóxicos. Pode se acumular, por exemplo, na articulação, né? E causa dores muito graves nas articulações. Infelizmente é um problema aí que na maioria das vezes é irreversível, tá? Porque já é decorrente aí de uma falência renal, né? E a morte ali dos néfrons, que é a estrutura funcional do rim, ela é irreversível, tá? E o que causa, gente, problemas renais em animais de forma geral? São dois principais problemas, tá? O principal problema é pouco consumo de água, tá? É claro que não vai ser 1 ou 2 dias, mas ao longo aí de meses e anos. E o segundo problema que pode acarretar é o excesso de consumo de proteínas, tá? Então tem tudo a ver com a dieta. É claro que uma predisposição genética também pode ajudar a acontecer esse problema, mas para a gente evitar esse problema é ter uma alimentação balanceada e muito consumo de água, tá, gente? Não pode faltar água de forma nenhuma, né, para o consumo das calopsitas. Então eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas aí na internet, até mesmo veterinários, criadores experientes, falando não, a extrusada é o melhor alimento que existe. Se você dá ração para sua calopsita, uma ração de uma boa marca, você não precisa de mais nenhum outro alimento. Já escutei isso muitas vezes. Será que isso é verdade mesmo?
eu vou comentar com vocês algo que eu discuti, que a gente aprendeu há pouco tempo na faculdade, inclusive, sobre gatos, né? Medicina veterinária estuda basicamente gato e cachorro, principalmente gato e cachorro. Eu sempre tento perguntar, encher o saco dos professores ali, perguntando, mas e nas aves? E na calopsita? Então, quem já me conhece há mais tempo já fala, não, na calopsita eu vou pesquisar, tá, Leandro? Eu vou trazer, né? Porque muitas vezes não há interesse do veterinário. Mas vamos lá, então eu vou usar para explicar isso o exemplo dos gatos, que, tipo assim, já são pets há muito mais tempo e também são muito mais estudados. Para quem é dono de gatos, sabe que gatos eles têm alta probabilidade de ao longo da vida desenvolver problemas renais, tá? E pesquisando, né, tem pesquisas recentes trazendo que isso pode, ou pode não, isso está associado ao consumo de ração, por dois motivos. Primeiro que a ração é um alimento seco, ele passa por um processo de iolifização, né? Não é bem esse o nome, enfim, é um processo que retira toda a água do alimento, né, e faz com que o alimento fique seco, né, até para ficar viável por mais tempo, tá? Então, beleza, então é um alimento seco e muitas vezes com alto teor proteico, com grande quantidade de proteína. O gato, ele é um animal que ele vem de locais semiáridos, locais áridos, desérticos, né, ele evoluiu nesse ambiente. Então, naturalmente, ele bebe pouca água, tá? Dificilmente você vê lá um gato bebendo tanta água quanto um cachorro. E daí, muitas vezes, os tutores de gato colocam, por gato ser um animal relativamente pequeno, colocam um potinho pequeno de água. E os gatos, geralmente, eles têm aqueles bigodes que são muito sensíveis. Qualquer coisa que encosta no bigode do gato, ele já se sente ali incomodado também. Então, o gato, gente, ele não pode ter potinho pequeno de água, ele tem que ter pote grande, para não encostar na lateral ali. Cara, isso aqui não é brinquedo. Para não encostar na lateral e para ele poder beber a quantidade adequada. Na natureza, o que o gato principalmente consome? Carne, né? Um roedor, uma pequena ave. E quando ele se alimenta desse animal, vem alto teor de água, porque ele também se alimenta do sangue, dos tecidos moles, né? Já em cativeiro, a gente inventou a ração e a ração é muito seca. Então, olha só, muitos veterinários especialistas em aves, e eu fiz um curso há pouco tempo como especialista, muitos veterinários especialistas em gatos, e eu fiz um curso há pouco tempo com veterinário especialista em gato, recomenda para os seus pacientes, né, o consumo de ração molhada, às vezes molhada com água, ou até mesmo ali com aqueles pedigree, sabe, aqueles molhadinhos ali que dá um gostinho a mais na ração, né, o que deixa a alimentação também mais cara, mas isso ajuda a evitar problemas renais, né, e o gato que já tem um problema renal, uma predisposição a ter problema renal, eles precisam consumir no caso ali, uma ração com menor teor de proteínas. Tá? E se você for pesquisar, você vai ver que existe inúmeras marcas, inúmeros tipos de ração para gato, para cachorro, né? Para cachorro novo, para cachorro idoso, para cachorro que tem problema de fígado, para cachorro que tem problema renal, né? Porque a pesquisa já está muito avançada. Agora, quando a gente fala isso para aves, você tem lá uma única ração que serve para calopsita para qualquer idade, para agaporni para qualquer idade, para ringneck para qualquer idade, a mesma composição, às vezes de uma espécie para outra eles mudam ali só o tamanho do grãozinho, né? Mas os ingredientes são o mesmo, a composição é a mesma, isso porque a gente não teve nenhum grande esforço, né, para desenvolver rações mais, vamos dizer assim, especializadas para cada fase de vida do animal, para cada, vamos dizer assim, tipo de animal, tá? Para vocês terem uma ideia, eu fui pesquisar, falei, será que pode mesmo o caso de gota úrica estar relacionado ao consumo excessivo de ração e ao mesmo tempo pouca água? Eu fui pesquisar e encontrei um TCC, na verdade foi a Max que me mandou, né? A Maxiela que me mandou também esse TCC, então ela ajudou muito nesse vídeo. Eu vou deixar para vocês aqui do ladinho agora, ó, a parte onde a autora, quem que é a autora desse TCC? A Juliana Bernardo da Rocha, ela comenta que no estado de São Paulo tem tido bastante casos de calopsitas, né, que desenvolveram gota úrica e que todas elas têm em comum o consumo de ração paletizada. Isso levanta, né, vamos dizer assim, uma hipótese, não estou afirmando que é causa e efeito, tá? Ou causa, né, e consequência, mas eu estou levantando essa hipótese, assim como esse TCC levanta, que é necessário mais pesquisas, mais estudos, né, para ter certeza aí que a ração paletizada não pode estar exacerbando, ou uma calopsita que já tem uma predisposição a ter problema renal, a desenvolver gota úrica. Tá? A calopsita que tem gota úrica, como eu falei no começo do vídeo, ela praticamente não se locomove, ela fica paradinha, não anda sentindo muita dor, certo? Daí você pode estar me perguntando, beleza, partindo do pressuposto que a minha hipótese que eu acabei de levantar aqui está correta, qual que seria a alimentação ideal
né, para calopsita para evitar esse tipo de problema. Primeiro, gente, sabe aquele bebedouro italiano que a maioria das pessoas tem na gaiola de calopsita? Eu vejo muitos criadores. Primeiro você faz duas coisas, você pega ele e joga fora, tá? Porque a calopsita, gente, ela também é assim como o gato, ela também evoluiu em ambiente semiárido, lá dos desertos da Austrália. Ela está adaptada a beber pouca água, né? Mas quando ela consome água, ela tem um rito muito específico. Ó, eu peguei aqui um bebedouro. Opa, assustei a galera, são muito assustados, né? Eu uso um bebedouro esse potinho de acrílico, na verdade é um plástico, né? Você enche ele de água, funciona como banheiro de banho, beleza aí, gente? Né, eu tenho vários espalhados aqui no viveiro. E para quem tem banheiro de banho, percebe que a calopsita ela bebe água diferente de outras espécies de aves, enchendo aqui toda a parte de baixo do bico dela de água. Então ela faz uma espécie de movimento de concha, né, um movimento assim de âncora com a cabeça, né, para tomar água. Ela não é um animal assim que vai lambendo a água, como acontece com cachorros e outras espécies aí de pets que nós vemos. Então ela precisa de espaço. Um potinho pequeno resolve? Não, né? Porque ela também não vai ter esse espaço para correr o bico. O bebedouro italiano, o grande problema é que ele vai ter uma pontinha muito pequena. Ah, mas beleza, o criador lá, ele só tem bebedouro italiano, as calopsitas se reproduzem, tem calopsitas de várias idades, tá? Eu não estou falando que nem todas elas, ou estou falando que todas elas vão desenvolver problema, né? Mas que só aumenta o risco da ave não consumir a quantidade ideal de água que ela tem que consumir, tá? E falando da ração, eu sou contra a ração? Não, de maneira nenhuma. Eu acho a ração um excelente alimento, um alimento pensado, elaborado, seguro, né? Só que eu acho sim que assim como a ração de gato é muito seco, tá? Essa calopsita na natureza, quando ela se alimenta de semente, que também é seca, ou de outra verdura, outro vegetal, por mais que seja seco, ainda tem maior teor de água do que a ração, tá? Então eu acho que não se deve tirar completamente os alimentos naturais de uma calopsita. 3, 4 vezes ou até mais vezes por semana você pode oferecer couve, almeirão, que tem alto teor de água. Você pode oferecer e deve oferecer, na minha opinião, as sementes. Você não deve retirar completamente, né? A menos que seja também por um problema específico. Se as suas aves, assim como as minhas, têm espaço para voar, tem espaço para desenvolver, né, o seu comportamento natural, eu acho que elas podem comer sim semente, que elas vão gastar as calorias, tá? E tem outro ponto que eu até estou esquecendo de falar, eu deixei para o final, né, que eu tenho certeza absoluta que colaborou muito para o problema do Pimpim, dele desenvolver gota úrica, que ele sempre teve, provavelmente, ao longo de sua vida, asas cortadas, né? No caso, a tutora nova dele, né, que já estava com ele aí um pouco mais de um ano, que colocou a alimentação à base de ração, né, e mesmo assim ele veio a desenvolver esse problema, a tutora não queria mais cortar a asa, só que a asa dele não regenerava, porque tinha uma lesão ali, inclusive uma lesão que machucou o próprio tecido ósseo ali da asa, né? Às vezes a pessoa vai cortar a asa, não sabe o que está fazendo, corta muito curto, e às vezes não precisa nem pegar o osso, como foi o caso do Pimpim, mas se pega ali vamos dizer assim, o bulbo da pena, né, ou no caso ali o folículo onde a pena é produzida, a pena já não vai crescer mais. Eu tenho uma calopsita aqui no viveiro, deixa eu ver, ela tá aqui atrás, ó, aquele ali é o Kiko. O Kiko já está comigo tem uns 3 anos, né? Foi o primeiro lutino que eu adquiri. É uma ótima ave, não é muito mansa, ela até deixa eu chegar perto dele, mas é uma ave, gente, eu vou chegar perto dele só para ver, para vocês verem ele voando. Ele consegue voar, né? Mas é aquele voo caindo. Muitas vezes ele acaba no chão, porque uma das asas dele nunca se regenerou completamente. Ó, vem aqui, Kiko, ó. Ele já vai fugir, ele não é manso. Ele vai tentar escalar lá, né? Acho que já deu para ver mais ou menos. Deu para ter uma ideia ali da asa dele, que é uma asa curta, se não me engano é a asa esquerda, tá? E que não vai se regenerar, tá? A ave, quando ela voa menos, ela vai andar mais. E se ela anda mais, ela vai usar muito mais os seus membros, né, as suas perninhas, para se locomover. Isso também acaba gerando um desgaste na articulação, que ela não teria naturalmente. Aves não evoluíram para andar, aves evoluíram para voar, tá? Então, é um manejo que eu vejo muitas pessoas fazendo, que é o manejo de cortar a asa e oferecer ração extrusada, achando que tá tendo, fazendo muito bem para sua calopsita. E cuidado, tá, gente? Quando você corta a asa, você deixa ela mais sensível, mais propícia a desenvolver doenças como a gota úrica, que é tema desse vídeo. E se você dá só ração, é um alimento muito seco,
que segundo aí esse TCC, que fez aí um compilado de vários artigos, chega à conclusão que a alimentação paletizada, assim como acontece em gatos, pode ser um alimento muito seco que pode estar contribuindo para o acúmulo de ácidos, né, no caso aí de ácido úrico, de ureia, né, no organismo do indivíduo, que é extremamente tóxico. Beleza, Leandro, mas a calopsita tem gota, né, tem esse problema, o que deve ser feito? Infelizmente, gente, praticamente é uma doença sem cura, como eu já citei. O tratamento é meramente paliativo, né, que significa você vai tratar ali com analgésico, quando a ave estiver muito ruim, com um anti-inflamatório, mas a gente tem que ter consciência que ela não vai se curar, né? Isso vai reduzir muito a expectativa de vida dela. Eu tô tentando trazer esse vídeo para vocês para justamente alertar sobre esse problema. Se ficou qualquer dúvida, meus queridos inscritos, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Se você concorda, se você discorda, deixa tudo aqui que eu respondo um por um. Às vezes eu passo horas respondendo os comentários de vocês, mas até hoje eu não deixei nenhum sem responder. Aí tem um ponto muito interessante. Eu também forneço serviço de consultoria ambiental, né, para calopsitas, para outros psitacídeos. Pessoas que têm, essa semana mesmo atendi um caso muito legal de uma pessoa que estava fazendo um viveiro inspirado no meu viveiro e queria dicas, né, ou criadores aí que estão começando no ramo, até mesmo alguns casos de doenças, mas aí não é uma consulta veterinária, tá? Se a sua ave está doente, é melhor que você leve ao veterinário. Tem análises que só é possível fazer ali presencialmente. Não tem como escutar uma calopsita, escutar o coraçãozinho dela à distância, certo? Mas eu posso orientar, né? Às vezes a pessoa não tem veterinário e está passando por uma dificuldade, uma orientação do que pode estar causando a doença, de onde está procurando para fazer um exame, né? Um PCR. Então esse tipo de orientação, né? Que não tem o objetivo de dar diagnóstico e nem de tratamento. Beleza, gente? Um forte abraço para vocês. Eu estou sendo atacado aqui, como vocês estão vendo. E até a próxima.